No vídeo de hoje da série Leituras, eu vou falar sobre um livro contemporâneo extremamente relevante sobre uma questão atual e uma questão que interessa muito a esse canal, que tem a ver com a religião organizada, no caso o islamismo e a sociedade ocidental. E a gente vai falar de um escritor que é muito respeitado como um dos grandes escritores dos últimos anos, que pertence a uma classe literária de escritores, que muita gente diz que está cada vez mais raro, que não existe mais na maioria dos países, e a França é um dos poucos países que ainda tem isso. E o Houellebecq, Michel Houellebecq, um autor extremamente polêmico para a sensibilidade ocidental contemporânea, é um desses escritores. E ele lança esse livro, Submission, que está até escrito aqui, que foi o livro mais polêmico de 2015, está escrito aqui em algum lugar, e que é um livro distópico na tradição de 1984, do George Orwell, ou do Admirável Mundo Novo, do Huxley, por se tratar de uma distopia, de uma sátira distópica de perigos que podem acontecer no mundo real. Mas ao contrário de Orwell e Huxley, Houellebecq ambienta a sua distopia em um tempo extremamente próximo. No caso, grande parte da história se passa no ano de 2022, que inclusive já passou, e uma parte inicialmente no ano de 2017, né? Então é esse curto período de tempo, e é um período de tempo no qual a cultura se submete voluntariamente ao islamismo, à cultura francesa. Então é principalmente uma crítica do Houellebecq à sua própria cultura, e é claro que nesse sentido a França é apenas um reflexo do Ocidente inteiro. É um lugar que reflete toda a tradição de pensamento ocidental, de cultura woke, de humanismo. Essas coisas que fazem com que a gente olhe para o Islã e para a chegada da cultura islâmica como vítimas, como uma cultura que precisa ser bem recebida e cuidada, mas que acaba sendo muito numerosa, né? Cuja influência começa a ser muito expressiva nos nossos próprios territórios. Então, isso é uma questão que incomoda profundamente o autor, e curiosamente, o livro ele também fez muito sucesso por ter sido lançado no dia em que ocorreu aquele atentado do Charlie Hebdo, um atentado terrorista islâmico que matou funcionários e jornalistas franceses, dentre os quais um amigo do Houellebecq. E nesse período, o jornal, que havia feito sátiras de Maomé em diferentes ocasiões, ele estava circulando com uma capa que continha o próprio Houellebecq fazendo previsões, né? Acho que era algo assim: no ano que vem eu perco meus dentes, em 2025 eu faço o Ramadã. Então, o momento do livro está muito representado pela obra. É um livro que veio para ficar, é um livro que vai se tornar clássico, e é uma escrita excelente. É uma escrita com humor negro, uma escrita satírica, profunda e breve, econômica, que faz você virar as páginas rapidamente. Eu li esse livro em uma semana, isso porque eu estou envolvido com diversas tarefas de doutorado, de produção de vídeos, e eu, no meu tempo livre, sempre que eu podia, eu estava lendo. Então, se você quiser comprar o livro, você pode clicar aqui embaixo, e saiba que agora eu vou começar a expor a trama, né? Eu falar mais detalhes da história, do personagem, do François, e dos eventos do livro, passagens que me marcaram. Então você vai ver um pouco de spoilers, né? A gente vai fazer uma caminhada aqui pelo enredo e você será exposto a spoilers. Então, caso você não queira spoilers, esse é o momento para deixar o seu like, o seu comentário e só então sair do vídeo. É um livro, portanto, que vai contar a história de François, que é um professor universitário de letras, que fez uma tese sobre Huysmans, que é um autor aí do século XIX, do tempo do Zola,
que é um autor muito menos conhecido do que Zola, Balzac, Flaubert, Maupassant e os outros autores clássicos franceses. O professor de letras, o François, que escreveu a tese sobre ele, é um dos maiores especialistas nesse autor, mas ele vê a sua carreira como não tendo muita utilidade, que não seja para ele se manter no dia a dia, que não seja para ele desfrutar de conversas intelectuais com seus iguais, com seus pares, e de paquerar as alunas, que é uma grande parte do livro, inclusive. É um livro que tem um erotismo muito acentuado e que mostra como que muitos dos professores da classe intelectual é uma classe hipócrita, é uma classe que você vai entender, quando você lê o livro, você vai entender melhor do que eu estou falando, que está muito interessada numa comodidade mesquinha, em vez de batalhar pelas suas ideias, em vez de batalhar pela defesa da sua própria cultura. Ele está mais interessado na bunda da sua namorada com o short jeans, e ele tem vários relacionamentos que são muito casuais, que não progridem para nada, e ele nunca fica satisfeito, e a própria vida dele não é uma vida dotada de um propósito muito grande. É uma coisa quase que apática. E é assim também que ele se relaciona com toda essa crise. Você não vai ver nenhum tipo de melodrama por parte do personagem, e não só isso, ele é até excessivamente impassível. Me lembrou até o Meursault, do Albert Camus, do Estrangeiro, que o Houellebecq detesta. O Houellebecq detesta a geração do Sartre, do Camus, do humanismo, né, dos intelectuais franceses do pós-Segunda Guerra. Eu não vou dizer que eu concordo com o Houellebecq, vocês sabem que eu adoro o Camus, eu acho que é um escritor excepcional, mas eu também não vou, por isso, deixar de apreciar o Houellebecq, que é um ótimo escritor contemporâneo. O François, ele vê que a França está começando a se transformar, tem uma eleição vindo, e o partido da fraternidade muçulmana é muito grande, e acaba se aliando com a esquerda. E juntos eles conseguem vencer as eleições. E quem é eleito é um candidato muçulmano chamado Mohammed Ben Abbas. E aos poucos, portanto, ele vai transformando a França, vai islamizando a França. E aquela menina que o François olhava no ponto de ônibus com o short jeans, com a calça jeans apertada, com a bunda apertada dentro da calça jeans, vai desaparecer. E aí vão ser só mulheres de burca. E aí também as mulheres e os homens vão ir para estudos em lugares separados. A Sharia vai ser instaurada. Os maridos vão poder ter várias esposas, né, até 4 esposas. E esse é um dos critérios que ele usa para ponderar se ele vai ou não continuar como professor na universidade, porque todos os seus amigos vão se rendendo a isso. E o novo reitor, se não me engano, o diretor, quer muito que ele entre para o corpo intelectual da nova faculdade islâmica de Sorbonne. E aí, o que acontece é que ele começa a ponderar, não, mas tem essa vantagem, tem essa desvantagem, meu salário vai aumentar muito, eu vou poder ter até 4 esposas, mas eu não vou poder escolhê-las pelo corpo, porque elas vão estar de burca. Então é surreal como que o personagem, ele é muito mesquinho, apesar de ser supostamente um grande intelectual e erudito do campo das letras. E os outros dos seus pares são exatamente assim também. Até mesmo o próprio reitor ou diretor. Então eles trocam toda a sua cultura por uma comodidade mesquinha. E aí eu lembrei do conceito do Nietzsche, do último homem, que ele traz no Zaratustra. E nós inventamos a felicidade e piscam os últimos homens. Né? O último homem é aquele mesquinho, aquele que não tem grandes ambições, para quem a vida é só um passatempo, uma distração. Pessoas que são da academia, né? Eu também me vejo nesse meio, embora seja da filosofia, não da letras, a gente vê muito isso, assim, em algumas figuras, de levar uma vida apática, uma vida que fala muito e faz-se pouco sobre as coisas. E, às vezes, recheada de hipocrisia. Então eu vejo que, mais do que criticar o próprio Islã,
que evidentemente o Houellebecq, assim como eu, faz, ele está aqui criticando a sua própria cultura, o próprio povo francês e a própria cultura ocidental desse começo de século XXI, que é uma cultura nihilista, no sentido também nietzschiano de um querer o nada, ou até de um nada querer, né? Num sentido de você vai entregar a sua própria cultura, né, por uma mera comodidade, você vai cometer um suicídio cultural, né? Você vai desaparecer, você vai querer desaparecer. E aqui, até no final do livro, tem uma parte que ele começa a refletir sobre como que culturas passadas podem ter feito isso, né? Como o próprio Império Romano. De que ele começa a especular de que talvez o próprio Império Romano tenha desejado o seu próprio fim, né? Tenha querido dissolver-se. Sem falar que o livro continua sendo atual também pela questão que está acontecendo do conflito entre Israel e Palestina. Aqui você vê muito essa relação. Ele tem uma namorada, né? Desses casos que ele tem, que se chama Miriam. E ela é judia, né? E ela deixa a França para ir morar em Israel, no meio dessa crise, né? E lá ela começa a se afastar dele, se apaixona por outro cara, enfim. E tem outros momentos do livro em que é feita uma referência a essa questão, né? A essa rixa de milênios, né? E que está muito pulsante na geopolítica contemporânea, deixando inúmeras pessoas mortas, enquanto os dois lados não conseguem chegar a uma solução. Vamos ler uma passagem. Na verdade, não sei muito bem o que eu esperava. Tinha havido rumores de agressões a professores em Mulhouse, em Estrasburgo, em Aix-Marseille e em Saint-Denis. Mas eu nunca tinha encontrado um colega agredido e, no fundo, não acreditava realmente nisso. Aliás, segundo Steve, fora fechado um acordo entre os movimentos de jovens salafitas e as autoridades universitárias, e ele via como prova disso o fato de que os pivetes e os traficantes tivessem desaparecido de vez. Já fazia 2 anos dos arredores da faculdade. O acordo comportava uma cláusula que proibia o acesso à faculdade das organizações judaicas. De novo, isso não passava de um boato, dificilmente verificável, mas o fato é que a União de Estudantes Judeus, dos estudantes judeus da França, já não estava representada, desde o último início do ano letivo, em nenhum campus da região parisiense, enquanto a seção juvenil da Fraternidade Muçulmana tinha, um pouco em todo lado, multiplicado suas representações. Isso está me lembrando que a gente viu há poucos, não sei, semanas, que professores judeus estavam tendo dificuldade de entrar no campus de universidades, como inclusive a NYU, apenas por não serem apoiadores da Palestina nesse momento que quem está à frente é o Hamas, que é um grupo terrorista. O que muitos de vocês talvez achem interessante é que eles fazem uma referência ao Nietzsche durante muitos dos diálogos. Quando o François está conversando com o diretor da Sorbonne, que o quer de volta ali, ele está comparando, inclusive, ele ao autor de Nascimento da Tragédia e Zaratustra. Ele fala o seguinte: foi realmente um trabalho fantástico, insistiu, falando da tese do François. Ele me fez pensar muito no jovem Nietzsche de O Nascimento da Tragédia. Você está exagerando. Não creio. O Nascimento da Tragédia também era uma espécie de tese, e nos dois casos há essa inacreditável prodigalidade, essa profusão de ideias projetadas nas páginas sem a menor preparação, que tornam o texto, a bem da verdade, quase ilegível. O que é surpreendente, diga-se de passagem, é que você tenha insistido nesse ritmo por quase 800 páginas. A partir das considerações inatuais, ou as considerações extemporâneas, Nietzsche se acalmou, compreendeu que não é possível infligir ao leitor uma quantidade exagerada de ideias, que é preciso transigir, deixá-lo retomar fôlego. Você também, em Vertigens dos Neologismos, uma obra desse autor, o François, teve a mesma evolução e o livro ficou mais acessível. A diferença é que depois Nietzsche continuou. Eu não sou Nietzsche. Não, você não é Nietzsche, mas é alguma coisa interessante. E me desculpe a brutalidade, é alguma coisa que eu quero. É melhor colocar logo as cartas na mesa, pois você já entendeu, desejo convencê-lo a retomar seu posto docente na Universidade de Paris-Sorbonne, que eu dirijo. Nesse momento, a porta se abriu, o que me evitou ter de responder, e uma mulher de uns 40 anos, gordinha e de jeito bondoso, apareceu trazendo uma bandeja na qual estavam dispostos
pasteizinhos quentes e um balde de gelo contendo a prometida garrafa de Meursault. Esta é Malika, minha primeira esposa, disse quando ela saiu. Hoje você parece fadado a encontrar minhas esposas. Casei com ela quando ainda estava na Bélgica. Pois é, sou de origem belga. Aliás, continuo a ser belga, mas me naturalizei, embora faça 20 anos que esteja na França. E aí, ele narra. Os pastezinhos quentes estavam uma delícia. Condimentados, mas não muito, e reconheci o sabor do coentro. O vinho era sublime. Então aqui a gente tem uma sátira constante dessa classe intelectual, apática, nihilista, de últimos homens. E eu não penso que a escolha do Nietzsche para ser referenciado aqui como autor seja uma escolha arbitrária, porque o Nietzsche falava justamente sobre isso, sobre como que nós estamos cada vez nos esvaziando, né? E nos tornando apáticos diante da vida, como últimos homens. Você não é católico, o que poderia constituir um obstáculo, recomeçou o suave. Não, de fato, não se podia afirmar isso. E também não penso que seja propriamente ateu. No fundo, verdadeiros ateus são raros. Você acha? Ao contrário, eu tinha a impressão de que o ateísmo era universalmente difundido no mundo ocidental. Ao meu ver, ele é superficial. Os únicos verdadeiros ateus que encontrei eram revoltados. Não só se contentavam em verificar friamente a inexistência de Deus, como recusavam essa existência, à maneira de Bakunin. E mesmo se Deus existisse, seria preciso livrar-se dele. Em suma, eram ateus a Kirillov. Rejeitavam Deus porque queriam pôr o homem em seu lugar. Eram humanistas. Tinham uma alta ideia de liberdade humana, da dignidade humana. Suponho que você também não se reconhece nesse perfil. E aí ele narra, não, nesse também não, de fato. Só a palavra humanismo já me dava uma leve vontade de vomitar, mas talvez fossem os pasteizinhos quentes. Eu tinha abuso deles. Então, era alguém que não tinha uma causa, era alguém que vivia a vida friamente. Ele não defendia nada. Ele só era um erudito completamente vazio e que levava uma vida de pequenos prazeres mesquinhos materiais. Olha esse momento. A ausência de curiosidade dos jornalistas era de fato uma bênção para os intelectuais, porque hoje tudo isso estava facilmente disponível na internet, e me parecia que exumar alguns desses artigos poderia lhe render certos aborrecimentos. Mas afinal, talvez eu estivesse enganado. Tantos intelectuais no século XX tinham apoiado Stalin, Mao ou Pol Pot, sem que jamais tivessem sido criticados por isso. O intelectual na França não precisava ser responsável. Isso não fazia parte de sua natureza. O próprio Sartre, o próprio Jean-Luc Godard, que apoiou o Mao. E depois, o que aconteceu com essas figuras? Nada. E aí, no final do livro, a gente fica com essa pendência de François aceita ou não aceita o cargo. E me parece que ele vai aceitar sim, que não é preciso dizer, porque ele estava ponderando muito, observando os seus pares, e era quase inevitável que ele aceitasse, com todas essas comodidades. Sem falar que, inevitavelmente, se um deles não aceitasse, não ia fazer diferença nenhuma, porque todos os outros intelectuais, eruditos e professores já aceitaram. Então a cultura foi, num período de mais ou menos 5 anos, completamente transformada. E esse era um risco que a nossa cultura continua correndo. É claro que a Europa é muito diferente da América Latina nesse quesito, né? Assim como os Estados Unidos é diferente. Mas mesmo nos Estados Unidos, o islamismo está crescendo. O Islã é a religião que mais cresce, e cresce rápido. E com essa atitude, e como eu falei no meu vídeo sobre o Islã, que você pode assistir clicando no card aqui em cima, enquanto o Ocidente se culpa, o islamismo se fortalece, e principalmente os grupos fundamentalistas. Mesquitas estão sendo cada vez mais construídas na Europa, e muitas pessoas, inclusive, estão se convertendo para o Islã. Uma religião que tem muitos problemas éticos. O meu problema, enquanto um ateu, humanista, secular, é com a religião, não tem nada com as pessoas, né? Nós não devemos ser intolerantes, preconceituosos com grupos étnicos, mas nós temos todo o direito e dever moral de criticar ideias ruins, ideias que são más ideias.